Olá, seguidoras da Clínica BadMed. O assunto que eu trouxe para conversar hoje é congelamento de óvulos. Então, congelamento de óvulos é uma técnica de reprodução assistida que pode ser utilizada para preservar a função reprodutiva de algumas mulheres. Como que ocorre o congelamento de óvulo? As mulheres precisam receber medicamentos indutores da ovulação, geralmente por forma de injeções subcutâneas que são aplicadas na região da barriga. Esse tratamento dura em média 10 a 12 dias, então são 12 dias de estímulo ovariano até que a gente consiga estar coletando os óvulos dos ovários. Para fazer essa coleta, a paciente tem que ir no nosso laboratório, fica em posição ginecológica, recebe anestesia geral e então um ultrassom transvaginal com uma agulha acoplada em cima do ultrassom entra dentro de cada ovário para aspirar esse folículo, para aspirar o líquido de cada ovário e junto às células dos óvulos. Esses óvulos então são entregues nas mãos das embriologistas e elas realizam o congelamento dos óvulos. Futuramente, para poder estar utilizando esses óvulos, a gente precisa realizar o descongelamento deles e a fertilização de cada um desses óvulos com um espermatozoide. Forma-se então o embrião e a gente acompanha o desenvolvimento desse embrião no laboratório ao longo dos dias. Quando ele já estiver preparado para ser transferido dentro do útero, então a paciente volta no laboratório, fica em posição ginecológica e por meio de um canudinho a gente transfere o embrião para dentro do útero. Quem são as pacientes que podem ter o maior benefício de estar realizando o congelamento de óvulos? Primeiro, aquelas pacientes que foram diagnosticadas com câncer e vão precisar fazer um tratamento oncológico, seja um tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico. Esses tratamentos, como efeito colateral, muitas vezes podem colocar a paciente num risco de desenvolver uma falência ovariana prematura, ou seja, de entrar numa menopausa precoce. É importante que a gente faça o congelamento de óvulo antes do começo do tratamento oncológico, para que depois do tratamento essa paciente consiga estar trabalhando com alguma chance de gravidez. Um outro grupo de mulheres que pode se beneficiar bastante da técnica do congelamento do óvulo são as mulheres que desejam engravidar no momento mais futuro da sua vida. Então, principalmente as mulheres que estão planejando engravidar depois dos 35 anos. Vale lembrar que depois de 35 anos, tanto a quantidade como a qualidade do óvulos começa a diminuir. Então, vale a pena a gente estar fazendo o congelamento antes. Por quanto tempo esse óvulo pode ficar congelado? Isso eu gosto muito de fazer uma analogia com um voo de avião. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente no momento que a gente for fazer o congelamento, que seria a decolagem do avião, e o descongelamento, que seria a aterrissagem. Ali que infelizmente a gente pode estar perdendo um óvulo ou outro. O tempo de duração, ou seja, o tempo de viagem do avião no ar, não teria muito problema. Alguns pontos são muito importantes serem discutidos com o especialista que vai realizar o congelamento de óvulo. Então, primeiro, a paciente tem que se informar sobre as taxas de sucesso do procedimento de congelamento de óvulo do laboratório do especialista. Quantos ciclos eles fazem por ano, quais são as taxas de sucesso de congelamento e descongelamento, quantas pacientes conseguem engravidar. Algumas clínicas utilizam métodos mais modernos de congelamento, outras ainda utilizam o método mais antigo de congelamento, e isso precisa ser esclarecido antes da realização do tratamento. Segundo, a paciente, antes de realizar o congelamento de óvulos, ela precisa fazer alguns testes de reserva ovariana. A gente consegue, por meio de alguns exames, tanto de sangue como com ultrassom transvaginal, a gente consegue identificar qual que é o número de óvulos possíveis na coleta. E até esses exames são importantes para a gente poder definir qual que vai ser o esquema, os medicamentos que a paciente vai estar usando para estimular o ovário. E isso é muito importante de ser feito antes, porque a gente precisa definir qual que é o número de óvulos que essa paciente precisa ter congelado para poder estar usando futuramente. E isso vai ser essa discussão em relação ao número de óvulos que vai ser congelado, tem que ter, o dado que é importante ter é o número de óvulos que a gente consegue extrair em cada ciclo de estímulo ovariano e também qual que é a idade da paciente. Mulheres com maior idade, mulheres mais velhas, elas precisam congelar um número de óvulos maior para a gente conseguir futuramente estar formando mais embriões. Mulheres mais novas, às vezes com um número menor de óvulos, conseguem já estar formando esses embriões. Então todos esses pontos são pontos importantes de estarem sendo discutidos antes da realização do tratamento. Em relação aos resultados, depois do congelamento, utilizando a técnica de vitrificação, a gente tem resultados fantásticos.
cerca de 90% dos óvulos que são congelados conseguem sobreviver ao processo de congelamento e descongelamento. Então, a cada 10 óvulos, 9 podem sobreviver a esse processo. E daí a gente faz a fertilização com o espermatozoide e cerca de 80% desses óvulos vão conseguir gerar um embrião futuramente. Novamente, a taxa de sucesso vai depender de quantos óvulos a paciente tem congelado, qual foi a idade que ela realizou o congelamento. Então, infelizmente não tem um dado preciso e tem que ser discutido a taxa de sucesso para a idade que a paciente está congelando, para o número de óvulos que ela tem congelado no laboratório. Então, mulheres principalmente que vão realizar um tratamento oncológico ou que realmente estão passando aí de 35 anos e desejam postergar a maternidade, discutam com o seu ginecologista, procurem uma clínica de reprodução humana para estar podendo realizar esse procedimento. Isso é uma coisa muito importante. A gente escreveu um texto muito legal no nosso site sobre esse assunto, então acessem www.bedmed.com.br e na seção de reprodução humana tem um texto sobre congelamento de óvulo com mais informações sobre o assunto, tá? E com certeza a gente vai estar conversando sobre esse tópico futuramente em relação a chances, outros dados importantes para serem discutidos. Eu gostaria de primeiro introduzir o assunto para vocês. Até o próximo vídeo, nos vemos em breve.